E aí, família, vamos lá? Tá na hora da novela das Olimpíadas. Pois é, né? Partidos da oposição pedem que o primeiro-ministro Yoshihide Suga cancele os Jogos Olímpicos. Apesar dos crescentes pedidos para que o Japão cancele ou adie novamente os Jogos de Tóquio, o governo e as autoridades olímpicas avançaram com os preparativos, incluindo a criação de vários cenários para o número de espectadores durante a pandemia. A disseminação do novo coronavírus no ano passado adiou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio para o verão de 2021. Tá difícil hoje, hein? E fontes disseram que o Comitê Olímpico Internacional pediu várias alternativas em relação à participação dos fãs no evento, no caso sim, o público. Mas durante o interrogatório sobre a dieta nos dias 20 e 21 de janeiro, legisladores da oposição pediram ao primeiro-ministro Yoshihide Suga para cancelar ou adiar as Olimpíadas novamente. Kazuo Shi, chefe do Partido Comunista Japonês, apontou para a possibilidade de que as vacinações de coronavírus não se espalhem para toda a nação a tempo para as Olimpíadas. Ele também notou a dificuldade de enviar grandes quantidades de pessoal médico, né, para os atletas e torcedores dos jogos. Essa parte das vacinações realmente pode ser que dê uma atrasada, porque a Moderna começou seus testes agora no Japão, né? Então, para poder a Moderna obter no caso assim, o consentimento para poder vender as vacinas e ser aceita aqui no Japão, levaria mais um certo tempo, a não ser que o governo japonês faça isso a toque de caixa, né? Porque a Moderna começou os testes clínicos agora da vacina com apenas 200 pessoas no Japão, sendo que outros lugares eram mais de 1.000 pessoas, agora com 200. Olha só, né? E já está mais ou menos assim definido que a Pfizer vai receber a aprovação para a vacina dela aqui no Japão no dia 15 de fevereiro. Tá? E o governo japonês, antes dessa aprovação, já anunciou que já fechou contrato com a Pfizer, né, para receber vacina para mais de 70 milhões de pessoas. Então você vê que o governo já fechou o contrato antes de dar o aval com a Pfizer. Sinal que vai ser permitido de qualquer maneira a vacina aqui no Japão. Não preciso nem falar nada que existe uma sacanagem com isso por trás, né? Aqueles velhos conchavos, mas vai fazer o que, né? A realização dos jogos neste verão deve ser cancelada e todos os esforços do Japão e do mundo devem se concentrar no controle da nova pandemia de coronavírus, disse Shi na sessão plenária da Câmara dos Deputados em 21 de janeiro. Suga, no entanto, disse que os preparativos continuavam a ser realizados para as Olimpíadas de maneira segura, mesmo sem a pré-condição de que as vacinas estariam amplamente disponíveis a tempo para o evento. Aquelas condições que eu levantei antes, né? Então realmente precisa, né, tomar cuidado. Oficiais do governo central, do governo metropolitano de Tóquio e do Comitê Organizador Olímpico sugeriram 3 opções em relação ao número de espectadores nas instalações. As alternativas são sem limite, tá? Entra todo mundo que quiser, 50% da capacidade, né? E um limite pré-definido. Fontes disseram que o governo central planeja decidir qual das alternativas seguir até o final de março. Então muita água vai para rolar debaixo dessa ponte aí. Algumas fontes disseram que a ideia de permitir a entrada de espectadores do exterior deve ser abandonada antes mesmo da primavera, dado o aumento contínuo de novos casos de coronavírus. Só que o governo não pode fazer isso por causa do turismo. E o Suga tá doido para colocar a roda da economia da parte do turismo para girar de novo. No entanto, funcionários do governo central querem usar a Olimpíada como um catalisador para a recuperação de visitantes que chegam ao Japão, turismo.
eles começaram a desenvolver um sistema usando aplicativos de smartphones e tecnologia de reconhecimento facial para detectar e monitorar pessoas infectadas. Sei não, hein? O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio continua seus preparativos na presunção, presunção é bom, hein? De nenhuma restrição será imposta ao número de espectadores. Também está considerando a criação de um sistema computadorizado que só administraria a venda de ingressos para 50% da capacidade. Então, eles estão ou vendo para ser limites ou para 50% da capacidade. Então, aí, só por essa ideia, já dá para você ter uma noção de como vai ser as Olimpíadas. A opção de 0 espectadores aliviaria o fardo do governo de implementar medidas de prevenção de infecções nas instalações olímpicas. Essa alternativa pode ser escolhida no final de junho, disseram as fontes. Como já outra matéria que eu gravei também aqui, que o Thomas Bach deu como plano B para realmente realizar as Olimpíadas. Mas, olha só, se nenhum torcedor puder entrar nas arquibancadas, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio perderão cerca de 90 bilhões de ienes, o que dá 869 milhões de dólares em receitas de ingresso. Os gastos do governo seriam necessários para cobrir o déficit. Então dá para vocês terem ideia das cifras que são as Olimpíadas, né? Então você acha que o governo japonês vai querer perder as Olimpíadas? De jeito maneira. Várias pesquisas de opinião pública mostraram que a grande maioria dos eleitores deseja que as Olimpíadas de Tóquio sejam canceladas ou adiadas uma segunda vez. Até Ichiro Matsui, o prefeito de Osaka, que dirige o Nippon Ishin, partido da inovação do Japão, e é considerado um aliado de Suga, disse em 20 de janeiro que as negociações devem ser feitas com o COI sobre a realização das Olimpíadas de 2024 em Tóquio, dada a impossibilidade de vacinar todo o Japão neste verão. Então ele sugere que transfira as Olimpíadas para 2024, que isso caso que com certeza não vai ser feito. Mas Suga aparentemente está apostando nas Olimpíadas para sustentar os índices de aprovação em queda para o seu gabinete. É aquilo que eu cansei de bater em outros vídeos. Que o Suga está se agarrando a isso, como se fosse tábua de salvação, junto com a vacina do coronavírus, para ele poder se reeleger. Se não, bye bye Suga esse ano, porque esse ano tem eleições para primeiro-ministro no Japão. Principalmente por causa da sua gestão de crise, da crise da saúde do coronavírus, porque o índice de aprovação dele está muito baixo, está na casa dos 33%, até a última vez que eu vi. Então dá para vocês terem ideia como está baixo. Eu não vou fazer esse comparativo não, eu ia fazer comparativo com o presidente brasileiro, mas não vou não. Se ele fosse forçado a adiar as Olimpíadas, Suga teria que refazer sua estratégia política em relação a uma eleição para a Câmara Baixa, que deve ser realizada neste outono. Então já dá para você ter ideia. E tempo hábil para refazer qualquer estratégia política, acabou, já não tem mais. Porque ele já entrou com prazo curto, porque ele só está cobrindo tabela com o resto do mandato do Abe. E agora, ele está assim, no limiar das coisas, porque se ele não fizer algo que puxe a população para o lado dele, bye bye Suga, Então não tem jeito. Então dá para vocês terem ideia de como são as cifras das Olimpíadas aqui. Eu vou até ler de novo aqui, só para dar uma frisada e já vou terminar o vídeo, tá? Mas se nenhum torcedor puder entrar nas arquibancadas, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio perderão cerca de 90 bilhões de ienes, o que dá 869 milhões de dólares em receitas de ingressos. Os gastos do governo seriam necessários para cobrir o déficit. Então já dá para vocês terem ideia
do tamanho da cifra, né, que são as Olimpíadas. Em uma outra reportagem, se eu não estou enganado, o governo de Tóquio, né, ele injetou assim, para poder fazer toda a preparação, né, desde o ano passado até agora, 25 bilhões de ienes. Então já dá para vocês terem ideia de quanto o lucro vai ser do governo em caso assim ele consiga fazer as Olimpíadas. Então, você acha que o governo vai perder uma mamata dessa? Principalmente para poder impulsionar os números do PIB depois, né, para poder elevar a popularidade do Sul? Não vai querer perder, né? Aí só fica a pergunta agora, se vai ser capacidade total ou 50%. Menos que isso eu acredito que não vai ser feito. Mas debaixo dessa água, dessa ponte, né, vai passar muita água. Debaixo dessa água vai passar muita ponte, é bom, né? Mas é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.